o que é o substantivo, né? E o que é o adjetivo. Mas tem frases que também vêm com numerais. Por exemplo, 3 meninas, né, foram expulsas da sala. Um exemplo. Então, nessa frase tem um numeral, que é o numeral 3. Por isso que é interessante a gente estudar no português, tá certo? Os numerais. Aí vamos lá. Tem os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Vamos lá. A Fernanda vai ler cardinais e ordinais, certo? E a Soraya vai ler multiplicativos e fracionários. Vamos lá, Fernanda, depois Soraya. Cardinais indicam números ou quantidades. Exemplo: na volta da viagem passamos por 3 pedágios. Ordinais, pode ler. Ordinais indicam ordem ou posição em uma sequência. Exemplo: o atleta foi eleito o melhor jogador pela quarta vez. Muito bem. Soraya, multiplicativos. Multiplicativos indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Exemplo, a piscina nova é o triplo da outra. Fracionários indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. Exemplo, a nutricionista recomendou-lhe meia colher do cereal ao dia. Muito bem. Vamos entender aí, tá certo? A diferença desses 4 tipos, certo? Cardinais, né? Ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais, né, são aqueles que expressam a quantidade de vezes que alguma coisa aconteceu, a quantidade de pessoas que têm um certo lugar. Quais são esses cardinais? São os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Esses números a gente chama de números cardinais, tá certo? Que representam quantidades. Ok? Entenderam os cardinais? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os ordinais, observem o nome desses numerozinhos, ordinais. E lembrem que ordinais lembra ordem. Ordem seria o quê? Primeiro, segundo, terceiro, certo? Expressa uma ordem. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha muita dificuldade de separar os ordinais dos cardinais, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com isso e às vezes eu ficava me confundindo. Até que eu percebi que ordinais vem de ordem, né? Ordem ordinais. E aí eu não me confundi mais, porque ordem é o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Ou primeira, segunda, terceira, quarta no feminino, certo? Então eu espero que vocês também não confundam. Cardinais, mais uma vez, quantidade, 1, 2, 3, 4. Ordinais, ordem, expressa ordem. Primeiro, segundo, terceiro, ou primeira, segunda, terceira, certo? Multiplicativos dão a ideia realmente de multiplicação, né? De número que foi multiplicado. Por exemplo, eu tenho o dobro de figurinhas que você, né? Duas crianças conversando, por exemplo. Eu tenho o dobro de figurinhas que você. Ou seja, ela tem o número ali daquele amigo multiplicado por 2. Então, é o dobro, né? O dobro, o triplo, né? E os fracionários é como se fosse dividido, certo? Eu só tomo meia colher daquele remédio, né? Meia aí é a metade, certo? Ou, por exemplo, 1/3 da turma ficou de recuperação. 1/3 da turma ficou de recuperação. Esse 1/3 também é fracionário, né? É como se fosse uma fração. 1/3, 1/3, né?
Vocês já estudaram isso na matemática? Os números fracionários, sim ou não? Hein, pessoal? Ainda não? Mas em breve vocês irão estudar, né? Esses números fracionários. Mas vocês entenderam aqui no livro de vocês? Se eu digo assim, tomei meio copo de suco. Meio é só a metade. Então é fracionário. Tá certo? É como se o copo tivesse dividido, né? A quantidade. Por enquanto, pessoal, está tranquilo. Por enquanto, vocês estão entendendo, né? Entenderam a diferença aí desses 4 tipos de numerais. Posso passar, né? Adiante. Pronto, vamos lá. Agora a página é a 162, tá certo? Vamos lá. Atenção, página 182. Atenção, não podemos confundir os artigos definidos um e uma com os numerais um e uma, certo? Prestem atenção, a gente estudou, né, que existem os artigos. E a gente viu, gente, que existem, né, os artigos definidos e indefinidos, né? Inclusive, a gente viu que os artigos definidos são um, uma, uns e umas. Mas o que é que a gente tem que aprender aqui? Que a gente não pode confundir o número um, né, ou a quantidade de uma, com os artigos um e uma. E aí, porque às vezes confunde? Confunde. Algumas pessoas confundem, mas não dá para confundir, tá certo? Vai ser esse um ou essa uma vai ser numeral, certo? Quando, na verdade, os artigos indefinidos, né? Uma e uma, um e uma, e os numerais uma e uma. Vai ser numeral quando estiver dando ideia de quantidade, certo? E vai ser artigo indefinido quando estiver dando um exemplo de uma frase, né? Indefinida, de eu não saber quem era a pessoa. Por exemplo, uma menina caiu no recreio. Nesse caso, eu não quero falar de quantidade, não quero falar, né? Não quero falar da quantidade, de quantas meninas. Eu só estou falando que uma menina caiu no recreio. Olha, vamos ver aí as frases no livro. Exemplo. Paulo entrou no ônibus 1. Nesse caso aí, gente, Paulo entrou no ônibus 1. Esse 1 está dando uma ideia de quê? De numeral ou de indefinição? O que é que vocês acham? De numeral, né? O número do ônibus, que é 1, número 1. Agora, um ônibus parou em frente à escola, né? Tem aí um ônibus parou em frente à escola. Mas, nesse caso, eu não estou dando a ideia de numeral. Eu não quero dizer um ônibus, né? Eu não estou chamando a atenção para a quantidade. Eu só estou dizendo o quê? Que um ônibus parou em frente à escola. Tá certo? Então, nada de confundir isso, né? Vamos estudar mais para que a gente não confunda. Vamos lá. Vamos lá. Fernanda, pode continuar a leitura. Se a palavra vier depois do substantivo, será numeral. Exemplo: mamãe tinha 3 gatinhos, mas um fugiu. Numeral.
2. Quando um ou uma puderem ser substituídos por o ou a, serão sempre artigos indefinidos. Exemplo, um ônibus bateu no carro da mamãe. Artigo indefinido. Ou definido que Pronto. É assim, ó, a regrinha. Deixa eu explicar a vocês. Quando a palavra um ou uma, né, vier depois do substantivo, sempre vai ser numeral, certo? Agora, quando eu puder substituir esse né, por o e essa uma por a, aí vai ser artigo indefinido. O exemplo tem assim: mamãe tinha 3 gatinhos, mas um fugiu. Nesse caso aí seria o quê? Esse um. Mamãe tinha 3 gatinhos, mas um fugiu. Artigo ou numeral? Hein, gente? Isso mesmo, Miguel. Certo? Correto, sua observação. No começo da palavra é artigo indefinido, né? Mas às vezes pode não ser, pode ser que tenha, né, um artigo indefinido no começo e no meio É difícil ter no meio da frase, né? Mas se acontecer, se você puder trocar pelos artigos o ou a, você sabe que é artigo indefinido. Mas normalmente o artigo, ele vem no início, né, da frase. Isso, nesse caso é numeral. Muito bem, meninas. E no outro exemplo, um ônibus parou, né? Deixa eu ver aqui. Um ônibus bateu no carro da mamãe. Nesse caso aí é o quê? Artigo indefinido. Muito bom. Essa página, né, essa página 182, é somente para explicar a vocês sobre isso, né? Sobre o artigo definido e sobre o artigo indefinido, tá certo? Né? Para vocês saberem que existe aí essa diferença, né? De numeral e de artigo indefinido. Porque agora, como nós estamos estudando numeral, vocês poderiam confundir em algumas frases, tá? Mas não confundam, certo? Entenderam, né? Essa parte aí do numeral e tudo. Agora, a gente vai para a página 183. Aí, quem vai ler? Tem aí os numerais. Aí tem exemplos de cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. A Yasmin, que pediu para ler, certo? Vai ler os cardinais. A Isabelle Nascimento vai ler os ordinais. E a Emily vai ler os fracionários. Tá certo? Vamos lá. Yasmin, pode começar. Os cardinais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. São só alguns exemplos. Depois da Yasmin, a Isabelle. Tá certo, Miguel? E depois da Isabelle, a Emily. Você pode ler os multiplicativos, tá? Isabelle Nascimento. Ordinais: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro,
12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 30º, 40º, 50º, Sexagésimo. É difícil. Sexagésimo. 70º, 80º, 90º, 70º, 100º, É do centésimo, tá certo? Tem no termo, aí ele é mais forte, tá? Do centésimo é porque é difícil, são difíceis essas palavras. Pode continuar. 40º, 50º, 60º, 70º, Centésimo. 80º, 90º, milésimo. Muito bem. Emily. Vai sim, viu, Isabela, digo já. Emily, leia os fracionários. Fracionários: meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11 11 avos, tá certo? É avo. 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 16 avos, 17 avos, 18 avos, 19 avos, 20 avos, 30 avos, 40 avos, 50 avos, 60 avos, 70 avos, 80 avos, 90 avos, centésimo, duzentésimo, tricentésimo, quadrigésimo, Já tem. quinquagésimo, sessentésimo, septingésimo, Décimo. octésimo, Octésimo. nonagésimo e milésimo. Muito bem. Para terminar os exemplos aí, né? E eu dizer para vocês qual vai ser o dever. Vamos lá, Miguel, os multiplicativos. Duplo ou dobro, triplo, quadruplo, quintuplo, sextuplo, septuplo, octuplo, nonduplo, décuplo, undécuplo, duodécuplo e centéplo, e centuplo. Cêntuplo, né? É complicado, né? Alguns nomezinhos. Esses aí, né, são alguns exemplos dos numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. São só alguns exemplos, né? Porque, como vocês já sabem, os números são infinitos, né? A atividade que eu vou passar para vocês, tá certo? É a atividade do livro, página 184 e 185. Somente essas duas páginas. Na próxima aula, vou trazer mais exemplos, tá certo? Na verdade, não mais exemplos, vou trazer atividades para vocês treinarem, se vocês estão sabendo diferenciar nas frases os tipos de numerais. E aí, pessoal, entenderam quais são os 4 tipos de numerais que existem? Digam aí. Sem olhar pelo livro, ver se vocês lembram. Quais são os 4 tipos?
Cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Pronto. Miguel, Ativos, pode falar, Miguel. ai, deixa eu pensar. E fracionais? Fracionários, né? Quase. Obrigada. Muito bem. Os nomes, né, são um pouquinho complicados, os números, mas vai dar certo para vocês aprenderem, né? É fácil esse conteúdo, tá bom? Agora vocês vão colocar o número de vocês. Pronto. Isso, Isabela, fracionários, multiplicativos, e faltam só 2, né? Correto, viu, Soraya? Fracionários, tá certo, gente? E multiplicativos, certo? Fracionários e multiplicativos, ok? Coloquem o número de vocês no chat, tá certo? Desejo a vocês um bom dia. Façam uma boa prova, um bom simulado, leiam as questões com paciência, certo? Sem precisar responder tudo bem rápido para terminar logo, tá? Façam com paciência. Um beijo, meus amores, se cuidem e vou fazer a chamada de vocês. Se alguém não colocou o número, coloque, tá bom? Tchau, tia. Tchau, amor. Tchau, tia. Tchau, amor.